Então, agora a gente vai trabalhar com a parte dos ângulos na circunferência, né? Como é que acontecem os principais tipos de ângulo envolvendo essas circunferências aqui. Então, o que acontece? Vou pegar aqui o meu centro, vou ligar a dois pontos quaisquer que eu queira, tá? Ao ligar esses pontos, eu vou estar separando a circunferência em duas regiões, essa e essa outra aqui. Nesse interior aqui desse ângulo eu tenho esse arco, tá? E a gente vai definir que toda vez que tiver um ângulo partindo do centro dessa circunferência, esse ângulo vai valer o arco que ele delimita. Então, o que acontece? Esse arco que está aqui no interior desse ângulo vai ser igual ao ângulo central. Então, essa é uma definição que vai permitir com que a gente consiga outras relações importantes entre arcos e ângulos dentro de uma circunferência. Então, só reforçando, toda vez que você tiver um ângulo partindo do centro, esse ângulo é igual ao arco que ele delimita. Bom, um ganho que a gente vai ter posterior a isso seriam os ângulos inscritos, né? O que acontece com o ângulo inscrito? Quando que eu tenho um ângulo inscrito? Qual é a diferença entre esse ângulo e aquele ângulo? É onde está o ponto P, né? Olha só, eu fiz questão de mostrar para vocês onde é que está o centro, tá? Que eu designei por O, e a relação entre esse ponto, que seria o vértice do ângulo, e esse centro. Aqui existe uma coincidência entre eles, né? Lembra que eu expliquei para vocês o que é, qual é essa notação aqui com esses três tracinhos? Então, eu estou falando que existe uma identidade entre esses dois caras, eu tenho um ponto em cima do outro, eles vão coincidir aqui no centro. Aqui não, aqui é um ponto que está na circunferência, por isso que eu chamo a atenção sempre, mesmo quando existe confusão disso em alguns livros didáticos, que é importante você entender o que é uma circunferência, porque basta eu falar para você que o ponto tem que estar na circunferência, para você entender que se o ponto estiver flutuando por dentro, ele não vai marcar um ângulo inscrito. Então, estando esse ponto aqui na minha circunferência, ou seja, nesse entorno aqui, a gente já tem um ângulo inscrito. Separei dois exemplos aqui, os dois mais famosos, que a gente costuma ver até separado quando está estudando, né? O que acontece? Toda vez que você tiver um ângulo inscrito, ou seja, um ângulo onde o vértice está na circunferência, esse ângulo vai medir metade do arco que ele descreve, tá? A gente consegue demonstrar isso utilizando o centro, o teorema do ângulo externo de triângulo, né? Que é uma relação importante baseada na nossa definição. Como tudo na matemática a gente define e a partir daí vai obtendo alguns ganhos. Então toda vez que você tiver o vértice na circunferência, tá? A gente vai ter que o ângulo vale metade do arco. Qual é a diferença entre esses dois casos? Aqui, PA e PB são exemplos de retas secantes, como nós estudamos na aula passada. Aqui não, aqui é uma reta secante e uma reta tangente. Eu fiz questão também de dar uma pintada aqui nos ângulos, para vocês perceberem o seguinte. Se liga aqui, ó, tem uma regiãozinha que está fora. Essa regiãozinha que está fora aqui, essa parte que passa, é que mostra a importância desse caso, que é conhecido como ângulo de segmento, tá? Então, o que acontece? Mesmo assim, ele não deixa de ser um caso particular do ângulo inscrito, obtendo a mesma fórmula. Então, toda vez, só para frisar, toda vez que você tiver o vértice na circunferência, esse ângulo vai valer metade do arco que ele descreve. Toda vez que você tiver o vértice no centro, esse ângulo vai ser igual ao arco que ele descreve, ok? Vamos lá.